Olá, telespectador e telespectadoras. Estou voltando com o segundo bloco do programa Segurança Jurídica Brasil, falando hoje sobre violência contra a mulher. Canal Viver Brasil, canal número 9, canal 527 HD NET TV. Queríamos que vocês participassem também do programa, também sugerindo temas para outros programas que virão na sequência do nosso Segurança Jurídica Brasil. Estamos aqui hoje com a Camila Félix, advogada, criminalista, especialista no tema violência doméstica. Camila, eu queria que você falasse agora, para quem nos assiste, homens e mulheres, qual o caminho que uma mulher vítima de uma violência doméstica, seja de natureza psicológica ou de natureza física ou sexual, inclusive, procurasse. Quem ela deve procurar, quais os órgãos que ela pode procurar, ela tem que ter um advogado, isso é importante destacar, exatamente para fazer a triagem do caso, para ter responsabilidade na acusação, é o que nós falamos sempre, né? Então conta um pouquinho aí, dentro da sua experiência no tratamento dessas mulheres vítimas da violência, né? O Senado fez um trabalho maravilhoso de legislações nesse período aí, fortalecendo o direito das mulheres, e hoje elas têm realmente mecanismos, né, para fazer a sua defesa. Mas eu queria que você falasse aí o que uma mulher agredida deve fazer. Isso, vamos fazer alguns recortes primeiro. Quando a gente fala de violência doméstica, nós estamos falando da Lei 11.340, né, e ela abarca 5 situações, que é a violência física, que é o máximo, né, o auge de tudo, a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial e a violência sexual. Então, as pessoas precisam de entender esse recorte. E os outros tipos de violência, que às vezes que é por conta da situação do gênero feminino, nem sempre está dentro daquele ambiente que a gente chama que é um ambiente doméstico, e esse tipo penal, esses tipos penais, eles vão estar contidos dentro do Código Penal. Então é importante que a gente estabeleça esse recorte, né? Independente disso, toda mulher que é vítima de qualquer que seja a violência, é importante, Luiz Cláudio, que ela procure um advogado. Para que ela, por que eu falo sempre do advogado? Se possível, procure o quanto antes um advogado. Para que ela possa fazer as provas adequadas e não incorrer naquilo que eu disse no bloco passado, que é de não ter provas suficientes, e aí acabou que ficou o processo lá arquivado, morreu e ficou dito pelo não dito, né? O advogado vai prestar essa assessoria, essa comunicação, essa instrução para ela, né? Ela também pode procurar, ela deve procurar a delegacia especializada no combate à violência contra a mulher. Então, nós temos aqui em Belo Horizonte, a Delegacia Especializada de Combate à Violência contra a Mulher fica na Rua Barbacena, perto do fórum ali. Ali é Barro Preto, ali é no Barro Preto. Né? Cada cidade vai ter a sua logística, né? Cada município, cada cidade vai ter a sua logística. Aqui em Belo Horizonte fica no Barro Preto, e ali todas as mulheres, em regras, são muito bem atendidas, nunca tive problemas. Hoje opta, né, para que sejam atendidas especialmente por mulheres, exatamente para que não aconteça aquela situação que também você disse, porque antes era atendido por homens, e não temos ainda delegados em todas as regiões para suprir essa necessidade, mas aqui em Belo Horizonte temos só mulheres, aqui são escrivãs, são investigadoras e delegadas, então ela será acolhida naquele momento. A mulher que é vítima de violência doméstica, ela pode ter, inclusive, o acompanhamento policial para a retirada dos seus pertences na residência, se é assim ela requerer. Isso é muito importante. A cautelar, ela é deferida na hora, isso também é importante de dizer, mas também é importante de salientar que ainda padece muito o nosso sistema do judiciário, ainda padece de efetividade da norma. Porque eu sempre falo, a norma é muito boa, ela é muito eficiente. A Lei Maria da Penha, por exemplo, ela é considerada uma das melhores normas do mundo, até porque
ela advém de tratados e convenções internacionais, mas ainda padece de efetividade da norma no que tange à sua aplicação. Mas é muito difícil mesmo você imaginar o seguinte, o juiz às vezes dá aquele distanciamento, né? Não permite que a pessoa chegue perto da outra, né? Uhum. Uma distância de 2 quilômetros, 1 quilômetro, enfim. Mas controlar isso é muito difícil, né? A não ser que você chegue a colocar uma tornozeleira e acompanhar em tempo real para impedir uma agressão é muito difícil. Então, como você disse, a questão é realmente você dizer que ele vai ser punido. Se ele não cumprir as regras, né, que ele vai ser punido de alguma forma com um endurecimento da lei penal, das penas aplicadas para ele. Então, se ele não está preso ainda, ele pode ser preso em razão de não cumprir a decisão judicial de manter-se distante da vítima. Né? Exatamente. E é nesse sentido que eu falo que ainda padece um pouco de severidade, porque às vezes a gente vê 200 boletins de ocorrência, né, realizados, medida preventiva de afastamento, protetiva deferida, e não há a determinação da preventiva daquele indivíduo, entendeu? E isso aí realmente ainda precisa de ser um pouco mais revisado. Fica aí o nosso apelo agora em 2023 para o judiciário, para que possa realmente dar efetividade. Não cumpriu de novo, infelizmente você vai agora, vamos usar a tornozeleira. Não cumpriu de novo, vamos ser preso. Exatamente. E qual outra instrução que você daria, além de ir na delegacia, procurar o advogado, entrar com os instrumentos? Vamos falar agora do campo de vista preventivo. A mulher está vendo os primeiros sinais de violência. O que ela deve fazer, Camila? Porque às vezes a mulher acha que é um traço da personalidade do companheiro, que aquilo não vai se agravar. Tem algumas campanhas sociais muito importantes, uma até eu participei, que é a campanha do Sinal Vermelho. O que a mulher pode fazer para ir pensando aí no futuro, né? Quando começam os primeiros indícios aí de algum tipo de violência do companheiro, do cônjuge, o que ela pode fazer para evitar que isso vá se agravando? Psicólogos, áreas sociais, tem trabalhos específicos nessa área? Isso, o Conexão para Ela, inclusive, veio para isso, porque a gente vai estar informando como que essa mulher, né, dentro de uma relação tóxica, ela pode primeiro sair dessa relação tóxica, porque é possível você sair de uma relação tóxica e você não precisa de sequer entrar em outra situação tóxica. Né? Porque o sair, às vezes, é muito difícil, em especial quando se tem filhos e em especial quando se tem, né, alguma situação patrimonial envolvida também. Mas existem, assim, alguns indícios, Luiz Cláudio, e eu falo isso com muita tranquilidade, né? Aquela pessoa que ela é controladora demais, aquela pessoa que te manipula demais, e os indícios são muito delicados, você realmente precisa de ter uma certa atenção, né? A pessoa, ela vira e fala assim, não usa seu anticoncepcional, não. Não, isso é coisa de gente antiga, não, isso aí não deve usar, isso a igreja proíbe, entendeu? Coisas nesse sentido. A sua roupa, não usa roupa curta. Nossa, você está parecendo, desculpa o termo, gente, mas é só para título de exemplo, tá? Você está parecendo uma mulher da vida. Isso tudo são indícios de uma pessoa que realmente quer agredi-la, entende? E nenhuma agressão física começa de uma forma rápida. Ela vai começar realmente com uma agressão psicológica, com agressão moral, e vai te minando. E você vai observar no seu psicológico, eu vou falar para você, mulher, que você vai começar a se definhar. Você vai começar a adoecer, porque você vai querer falar e verbalizar e não vai conseguir. Então você vai apagar, a sua luz vai apagar. Na hora que a sua luz estiver apagando, certamente você está dentro de uma relação tóxica, seja ela com o cônjuge, seja ela como uma relação entre pais, seja ela como uma relação com avós, com
com irmãos, com tios. Então, esse é o feeling para você observar que aquela relação está com problema. Nesse momento, você precisa de buscar uma ajuda com terapia, uma ajuda com um psicólogo, uma ajuda até com um advogado, porque ele pode, às vezes, te direcionar para alguém, né? O advogado com essa experiência nesse ele começa ramo a ter. É muito importante, porque ele vai realmente instruir, né, essa vítima, né, a buscar os cuidados e tratamentos necessários para o tipo de problema que está vivendo, né? Exatamente, exatamente. E aí, ao buscar isso de uma forma já preventiva, certamente você vai conseguir romper aquela toxicidade, né, o quanto antes. Lembrando que, uma vez rompida, não retorne, né? Não fique mandando mensagens. A medida protetiva, inclusive, Luiz Cláudio, é para ambos, viu? Porque tem gente que fica querendo mandar mensagem depois da medida concedida. Não pode, não. Não pode, não, de jeito nenhum. Então, a medida protetiva, você não pode ficar mandando mensagem para ele, não. Não pode ficar indo no barzinho que ele está, ficar rodando de carro. Não pode, não. Então, você tem que também tomar cuidado com isso. Então, teve essa observação, vá a um profissional o quanto antes para que você possa realmente se fortalecer, se munir de força para sair daquela relação. Muito bem. Nós conversamos hoje aqui sobre a violência doméstica, mas eu sempre no programa, eu peço para o entrevistador falar um pouco da vida dele também, né? Da carreira jurídica, estimulando os advogados, as advogadas, especialmente os mais jovens e os estudantes de direito para um caminho a seguir na atividade profissional. Vocês podem acompanhar os programas aí, a gente sempre faz isso. Hoje eu vou falar com uma advogada mulher, nós estamos falando sobre mulher, sobre violência. Aí eu queria saber também o seguinte, a advogada mulher sofre também, né? A gente acompanhou aí na UAB o drama de muitas advogadas que sofrem nos ambientes de trabalho, sofrem nos fóruns da vida, né? Violações de prerrogativas profissionais típicas da mulher advogada. Então, Camila, eu queria que você falasse agora, pessoalmente, para encerrar o programa, para a mulher advogada e para a jovem advogada. Que dica que você daria? Você tem mestrado, né? Você é advogada, que dica que você daria para essa jovem advogada que está começando a carreira, para a gente encerrar o programa? Primeiro que eu fui vítima de violência nos dois sentidos, né? Como casada, eu fui casada, então eu sofri violência dentro da minha casa, eu sei muito bem o que é isso. Hoje eu consigo falar sobre isso, o Luiz Cláudio já me conhece, eu não conseguia sequer falar sobre isso. Sair de uma relação é realmente muito complicada. Então, tenho propriedade para poder falar sobre esse assunto e como advogada também. Todavia, meu pai, graças a Deus, ele me ensinou o seguinte: minha filha, você se mantenha sempre no posicionamento e trate bem todo mundo, né? Eu acho que essa é a grande dica, o grande pulo do gato e o grande feeling. Você, como diz aí para nós mulheres, a gente não tem que descer do salto em hipótese alguma em nenhum momento, né? Você tem que tratar bem as pessoas, com educação, com gentileza, e quando você faz isso, é muito mais difícil de que você seja vítima de algum tipo de violência que pode, inclusive, vir de outra mulher também dentro de uma audiência, viu, Luiz? Não é incomum isso, não. Eu já recebi várias reclamações, inclusive, de uma presidente de uma comarca, salvo o melhor juízo, foi de Manaus, recentemente, salvo o melhor juízo, se não foi de lá, com um ofício reclamando de uma colega advogada, que ela fez um pedido da suspensão da audiência por conta da gravidez dela, e a advogada pediu indeferimento. Olha, para você ver, assim, não se compreendeu. Assim, não se compreendeu o estado gravídico dela, que é realmente em estado de 8 meses, com uma gravidez super séria. Eu já tive uma situação em um júri meu que eu fiz, conto isso, mostro o vídeo desse júri, inclusive. Eu fui chamada em plenário por nomes nada adequados e o promotor disse que não faria um júri com uma mulher. Inclusive, ele chegou a verbalizar, isso aconteceu aqui em Belo Horizonte, no 2º Tribunal do Júri. Simplesmente, você precisa de estar munida com a sua equipe, sempre estar gravando uma audiência, sempre está importante participar dessas gravações. E mais do que isso, Luiz Cláudio, é sempre estar inserido no nosso contexto para que esse network, né, possa fazer com que você cresça profissionalmente.
porque isso realmente vai fazer com que você aprenda a advogar no dia a dia, que é uma coisa que você não vai aprender nunca na faculdade. Muito bem, eu quero agradecer a doutora Camila Félix e falar da importância da dica dela, né? E dizer para jovens advogadas, sobretudo, que lutem pelos seus direitos, tanto direitos de mulher quanto direitos da prerrogativa da advocacia. Obrigado a você, telespectadora, pela audiência, um grande abraço e até breve.